Bom dia, galera do primeiro ano. Hoje nos encontrando hoje, só uma pequena revisão da nossa lá, 9 e 10, tá? Que a gente fala desse nosso amigo bem aqui, o Aristóteles, tá? Só para te voltar lá atrás, nós lembramos que Sócrates, tá? Nós saímos da filosofia, tá? Como uma concepção da origem como a natureza, tá? Tudo se origina da natureza. Demos um salto para Sócrates, que começou a pensar no homem, tá? Como aquele que poderia responder esses questionamentos. Sócrates sai de cena, entra Platão. Platão vai dizer o que para nós? Que nós, no processo de conhecimentos, é só um relembrar. Então você já sabe tudo, você só relembra aquilo que você já contemplou, que ele chamava de mundo das ideias. Se você estava no mundo sensível, infelizmente você não conseguia, de alguma forma, lembrar. É como se você tivesse caído nessa realidade aqui, dava um grande apagão, mas em determinado momento você começa numa situação, um insight, no déjà vu, você lembrar das coisas. E isso ele dizia que era um relembrar daquilo que você já sabe. Platão, saindo de cena, vai surgir um outro pensador, que é discípulo de Platão, que é o Aristóteles, tá? O diferencial dele é que ele bebeu da fonte, tá, do seu mestre sobre a concepção do conhecimento, só que ele dá um salto. Ele não acredita que a partir de agora, tá? Esse homem é aquele que tem o conhecimento todinho aqui, e ele só faz relembrar e coloca no cotidiano. Ele dá um novo salto, ele vai dizer o quê? Que todo conhecimento, você pessoa, você precisa experimentar e você passa a conhecer as coisas. É a lógica do quadro em branco, tá? Cada impressão que você tem, cada experiência é impressa nesse quadro e você começa a conhecer as coisas. Um exemplo básico que você tem hoje é esse. Hoje você sabe porque o fogo queima, o gelo queima, porque naquela interruptor, se você colocar o dedo, você vai ter um choque. Então essa experiência que você teve, ela te marca, ela te impressiona, ela gera essa impressão e você não esquece mais aquilo dali. Ou seja, essa experiência te deu conhecimento. Por isso que para Aristóteles, diferente de Platão, o conhecimento ele está baseado aonde? Na experiência. Tudo aquilo que você tem hoje como conhecimento, o que você aprendeu, segundo Aristóteles, foi a tua experiência. Então, cada experiência que você vai passando no dia a dia, cada impressão, conhecimento vai se desenvolvendo e você começa, a partir daí, aprofundando o conhecimento, tudo está ao teu redor. E ele tem esse conhecimento de duas formas, um que ele chama de teórico e outro de prático. No conhecimento teórico, é aquilo que acontece. Como é que as coisas acontecem? Exemplo. Por que isso está acontecendo hoje, essa novidade da pandemia para nós? Como é que isso aconteceu? De que forma isso aconteceu? Começou na China, ano passado, depois se desenvolveu, foi lançado. As pessoas começaram a experienciar isso daí porque ninguém via como algo que assustaria no início, era algo que poderia ser resolvido. Passou-se alguns meses, as pessoas perceberam que não era dessa forma. Então, como é que isso aconteceu? Aí vem para o segundo momento, que é o prático. Como é que você vai agir, como é que você vai produzir dentro do mundo, tá? Como é que você vai fazer isso daí? De que forma você vai começar a lidar com essa novidade que você antes nem imaginava em lidar com isso daí? Então, esse prático, como é que você vai colocar, tá, o teu cotidiano para tentar caminhar nessa nova realidade? De que forma você vai caminhar? E ele vai apresentar para nós três coisas importantes: a ética, a ação e a política, tá? A ética, lembrando que a gente nunca deve esquecer dessa forma. Aqui sou eu, o meu fim último, eu quero chegar lá no final da minha existência. Segundo ele, a felicidade é tudo, tá? Então você nasceu para ser o quê? Feliz. Mas você pode perguntar assim, como é que eu vou ser feliz numa realidade como essa da pandemia, que as pessoas estão preocupadas, de que forma vão interagir, tarará. Só lembrando que, quando ele fala de felicidade, isso daí um dia vai passar. E como é que você vai lidar com isso daí? Porque daqui a algum tempo você vai relembrar isso daí de alguma forma, você experimentou e você vai comunicar para as pessoas que virão daqui a algum tempo. O que foi isso, como foi essa experiência, o que mudou na tua vida, como é que isso se desenvolveu. A tua ação, tá? A maneira como você vai estar, tá conforme tá a tua razão. Ou seja, experimentei, observei, e como é que eu estou lidando com isso daí? Como é que eu vou interagir com isso daí? Como é que eu vou desenvolver isso daí?
Porque às vezes as pessoas podem ver isso daí como algo banal, normal. Não, isso daí não é só conversa, é muita mídia, é muita coisa falando. O importante é que a tua ação e a tua razão estejam conformes, tá? Aquilo que você faz, aquilo que você pensa, tem que interagir, porque isso vai mudar a tua realidade. Para quando chegar no último momento, que chama de política, lembrando que todos nós, tá? Segundo eles, somos animais políticos, ou seja, política faz parte do nosso dia a dia. Não a política partidária que a gente vê hoje no Brasil. Política é quando você reivindica um direito teu, quando você faz um questionamento, quando você faz uma pergunta, quando você age, tá? Tudo isso é política. No nosso nascimento existe uma política também, porque você imagina, no processo da fecundação, aquele primeiro espermatozoide que chegou foi política, ele foi o primeiro porque ele foi mais rápido. Ou seja, a política está inserida em todos os nossos segmentos, tudo. O problema é que a gente às vezes confunde a política com algo partidário. E quando Aristóteles pensou na política, ele pensou dessa forma. Toda política, o objetivo maior dela é buscar o bem comum. Ou seja, aquilo que é bom para mim, na política, tem que ser bem também para o outro. Não adianta eu pensar só para minha pessoa, exclusividade minha não. A política tem que pensar para todos. Não é assim, a gente está vendo essa experiência hoje, aí a pergunta fundamental é, como é que a política está interagindo nesse processo que está acontecendo hoje? De que forma ela está fazendo, que mecanismo ela está utilizando para que todas as pessoas possam ser beneficiadas ao mesmo tempo? O maior questionamento que se fazem hoje em relação à saúde é até quando, tá, os hospitais, os locais vão estar aptos a receber as pessoas que estarão infectadas. Como é que vai estar esse processo todo? E a partir daí, você tem que tirar uma conclusão, saber de que forma eu posso evitar isso daí. Temos aquele famoso colocar todos os dias, fique em casa. A pergunta é, se ficar em casa está me ajudando em quê? Está me beneficiando em quê a minha pessoa? Se você ficar em casa e não interagir, tá? Não começar a observar que você é chamado a fazer essa mudança, é desafiador. E ele vai dizer que existem 4 causas, tá? Que fazem com que as coisas sejam o que são hoje. Um que ele chama de material, formal, eficiente e final. Vamos imaginar na primeira causa, material. Hoje você está em casa, tá? Você quer fazer alguma coisa, um desenho, um exemplo. Então você vai precisar, tá, de um material. Pode ser o caderno, pode ser o lápis, a caneta, tinta guache. Você tem um material para fazer isso. A forma, você pode fazer um triângulo, um círculo, um quadrado. Para que se você está fazendo isso aí? Para que isso deve ser utilizado? Vai ser para aula de física, de matemática, de artes. E qual é o objetivo disso daí? Para que eu fiz tudo isso? Qual foi a motivação que me levou a fazer? Então, nessas 4 causas aí, ele vai começando a falar sobre o nosso conhecimento, tá? Nós temos ideias de várias coisas. Exemplo, hoje você está em casa e está pensando, o que eu vou fazer daqui a 4 horas, 1 hora? Eu posso estudar, eu posso pintar, eu posso desenhar, eu posso dar uma volta, eu posso caminhar em casa. Muitas coisas vão acontecendo ao mesmo tempo. E cada vez que você faz isso, é uma impressão colocada, tá, na tua mente, você vai conhecendo as coisas. Chegando ao final do dia, você faz uma reflexão de tudo aquilo que aconteceu, e a pergunta é, o que mudou nesse dia todo na minha vida? O que foi que trouxe de novo? Não mudou nada, continuou do mesmo jeito. Então isso é preocupante, porque muitas experiências você viveu nesse dia que está passando, está iniciando, vai terminar, e muitas impressões foram colocadas, tá? O importante é o quê? É que a tua ação, ela tem que estar com conformidade da tua razão. De repente eu pensei hoje fazer alguma coisa. Chegou o final do dia, saber se isso te ajudou, mentalmente falando, se você adquiriu uma experiência, um conhecimento maior. Por quê? Você procurou no meio de comunicação, você leu alguma coisa, você fez algo. O importante é quando findar esse dia, saber o que foi que te ajudou, porque não adianta eu ficar na mesmice, experimentando tanta coisa todos os dias, e isso não gerando uma mudança no meu cotidiano, na forma de ser. Porque toda experiência, se ela é conhecimento, segundo Aristóteles, então você é um ser diferenciado, porque você tem algo que adquiriu naquele momento, naquela experiência que mudou. Então imagina, você tem aqui um animal, um cachorro, um gato, e tem você. O que faz diferente um do outro? Alguém vai dizer a forma como ele pensa, como ele raciocina, como ele interage. Olha como é meio estranho. Se tem um animal aqui, gato, cachorro, qualquer um, e você, dos dois aqui, quem é que mata? O animal ou você? Com certeza somos nós, porque o animal,
ele só mata para se defender, tá? Não é como o homem que mata por prazer, ele tem necessidade de matar porque ele quer. O animal, se sente ameaçado, aí ele vai atacar, vai se defender. O homem, pelo contrário, ele faz esse ato daí de forma consciente, tá? Existe alguém que pensa e imagina que o princípio da maldade é algo inato, ou seja, nós já temos dentro de nós. Em determinado momento isso daí extravasa, sai, e eu boto isso daí no meu dia a dia. Só que o animal e você, essa capacidade, tá? Que chama-se conhecimento, razão, racionalidade, só o homem tem isso daí no dia a dia. Se ele tem essa capacidade, ele pode mudar a realidade dele. Que nós somos inteligentes que a gente nem imagina. Se nós usássemos toda a capacidade intelectiva que nós temos, nós poderíamos mudar a nossa realidade. Porque a gente só usa um terço do nosso cérebro, só uma parte, mas se a gente usasse o todo. Então nós somos convocados e chamados todos os dias a fazer isso daí, a usar o nosso conhecimento através da experiência para mudar a minha realidade. Porque se você experimentou alguma coisa, por exemplo, você provou alguma coisa que não te foi boa no paladar, com certeza você não vai querer mais. Porque quando ele fala conhecimento através da experiência, lembrando que nós temos 5 sentidos. Esses 5 sentidos, para ele, te dá a possibilidade de conhecimento. Quando você toca em alguma coisa, você vai saber se ela é áspera ou não. Quando você vê, quando você escuta, quando você fala, ou quando você cheira, tá? Tudo isso daí, tá? Passando por todos esses 5 sentidos, te dá a possibilidade de conhecer as coisas. Mas alguém pode perguntar, mas se alguém que não tem nenhum sentido, ela é cega, ela é surda, ela não ouve, não tem nenhum sentido. Aí, a pergunta fundamental é, se esse indivíduo aí pode ou não pode conhecer sem os 5 sentidos, se não tem como usar os sentidos. Nós sabemos que nós somos indivíduos que não tem ninguém, nem ciência que possa nos explicar a capacidade para conhecimento. De repente a gente pode conhecer de uma outra forma que a gente nem imagina. Pode ser alguém, de repente, esbarrando em alguma coisa, porque a nossa mente é algo misterioso, ninguém entende. Como Platão dizia para nós que eu sou um cara que já sei de tudo, então a cada momento que eu relembro, é porque eu já vivi algo anteriormente. É interessante quando o Aristóteles fala que toda a experiência que eu tenho no dia a dia me dá conhecimento. Se a gente fosse pensar, olha como é interessante, se eu dissesse para vocês, dragão existe? Alguém vai dizer, claro que não, professor, dragão não existe. Mas você não tem o pensamento, a ideia na tua cabeça de um dragão? Se você tem, logo ele vai existir. Você não tem ideia de dragão? Você pode usar a expressão dragão, mas se aparece na tua cabecinha a imagem daquele animal, então você praticamente quer dizer que ele existe. E isso daí não é a possibilidade como dizia Aristóteles, é como dizia Platão. Mas vamos imaginar, estamos falando do Aristóteles, ele diz que a experiência é conhecimento. Você está andando aqui em Imperatriz, de repente você viu alguém, você corre àquela pessoa para dar um abraço. Quando você vai abraçar, não é a pessoa que você imaginava. Ou seja, teus sentidos te enganaram. Ou seja, então, tanto a razão quanto a experiência não é garantia de um conhecimento absoluto, tá? Porque ambos, de alguma forma, tem um momento que não condiz com a realidade e eles às vezes se atrapalham. Isso só vai mudar mais lá na frente, quando surgir um outro teórico, que é Immanuel Kant, que ele vai dizer que você pode conhecer tanto com ou sem experiência. Ele vai dizer que o conhecimento ele pode ser a priori ou a posteriori. Então você pode conhecer de 2 formas. E isso vai mudar porque essa briga de conhecimento, assim como foi Aristóteles e antes Platão, que eles queriam saber como é que o homem conhece, como é que o homem é dotado de conhecimento. E era desafiador, porque ninguém tinha uma resposta. Cada um pensando do seu jeito. Aristóteles pensou que conhecimento era experiência. Isso demorou muito tempo. E esse cara daqui só ficou conhecido foi graças aos árabes. Por quê? Tudo que as pessoas faziam era tudo platônico. Se a gente voltasse na Idade Média hoje, olha como é interessante. Na Idade Média, quando você falava na dimensão corpo, eles diziam o quê? Que esse corpo era uma prisão, tá, de uma alma. Então o que você tinha que fazer? Você tinha que macerar esse corpo, você tinha que fazer penitência para que esse corpo libertasse a sua alma, se encontrasse com o sagrado. Quando eles conheceram Aristóteles, eles observaram o quê? Que também foi no período da Idade Média,
porque ele vai surgir depois, nesse momento. Então, quando eles descobrem, eles percebem que corpo e alma precisam estar juntos para encontrar esse processo da salvação. Mas isso daí porque alguém encontrou esse material, porque senão, nosso conhecimento hoje seria todo platônico. Então você continuaria naquela que você já sabe de tudo, você só relembra, que você está no mundo daqui que era um mundo sensível, que você quer o mundo da mentira, e cada experiência que você não tinha experiência, não tinha nada. Então quando Aristóteles surge, dentro do processo do conhecimento, da Idade Média para frente, isso mudou a concepção de pensamento, porque as pessoas imaginavam que existiam os seres absolutos, os únicos, os capazes, e o restante era incapaz. Então, galera, é importante que a gente perceba tudo isso daí. Você vive essa experiência, como dizia o Aristóteles, isso vai te dar conhecimento e vai te ajudar bastante. E ele está bem aqui, lá no segundo momento, tá? Porque está terminando, ele praticamente vai ser o último indivíduo dentro do processo da filosofia, que depois, quando eles desaparecem, vai surgir um outro grupo de pensadores, uma outra influência, uma nova forma de pensar, com a filosofia helenística, em que você vai ter uma nova concepção de mundo, de realidade, como é que tudo acontece. Mas com Aristóteles, agora a gente começa a entender que o meu conhecimento é experiência. Então, galera, a gente vai começar a imaginar sempre dessa forma: razão e emoção. Afinal de contas, quem é que está falando a verdade dos dois? É a razão ou é a emoção? Olhe para você agora. Tudo que você está vendo no teu dia a dia, todas as situações, os comentários, as conversas, tudo que está acontecendo agora, em quem você vai acreditar? Na tua razão ou na tua emoção? Quem dos dois está no caminho certo? Quem é que está falando a verdade para nós? Que a partir daí, se você junta os dois, razão e emoção, ou conhecimento e experiência, ou razão e experiência, você vai chegar a convergir para o ponto chamado verdade. Mas lembrando que na filosofia não existe verdade absoluta. Existem as verdades. Cada dia é um dia que você vai descobrindo algo novo e passa a ser uma verdade diferenciada no dia a dia. Então, a verdade absoluta, segundo a filosofia, ela não é exclusiva. Cada um tem uma verdade, uma forma de olhar, de pensar, de ver, de entender o mundo. O importante é que você perceba que conhecimento, nesse primeiro momento para nós, falando de Aristóteles, é a experiência. Aproveita bastante esse momento que você está vivendo isso daí no dia a dia, através do meio de comunicação, nas tuas conversas, na tua interação. Começa a ter a tua opinião. Toda a tua ação, toda a tua produção possa interagir no mundo. Tudo aquilo que tu está fazendo, aquilo que tu está produzindo, que ela possa impactar nesse mundo que você vive. Ah, mas não é esse mundo que está além. O mundo que você tem pode ser a tua família, teus relacionamentos. É esse mundo que precisa ter esse impacto, tá? Através da tua prática. Porque você experimenta. E se você experimenta, tudo passa a mudar. Então aproveitem bastante, bom estudo. Dê uma olhadinha lá no nosso material, uma lida, dá de novo. Aproveitem bastante, porque é importante olhar para esse cara daqui, tá? Uma nova possibilidade de conhecer. Aproveite bastante, leiam, dê uma olhadinha nas nossas atividades que foram colocadas. Aproveitem bastante, até a próxima e valeu, galera!